A queda de muitos padres. Jesus diz: quando chegar a hora, muitas estrelas serão varridas pelas espirais de Lúcifer, que para prevalecer precisa diminuir as luzes das almas. Isso será possível porque não só os leigos, mas também os clérigos perderam e perdem cada vez mais aquela firmeza de fé, de caridade, de força, de pureza, de desapego das tentações do mundo. Qualidades necessárias para permanecer dentro da esfera da luz de Deus. Essas são revelações a Maria Valtorta. Ela nasceu em 1897 na região de Nápoles, na Itália. Em 1934, Maria estava permanentemente acamada, gravemente incapacitada, como resultado final de uma violenta agressão 14 anos antes, quando um jovem delinquente a atingiu com força na região lombar, com uma barra de ferro. Maria perdeu o pai em 1935 e a mãe em 1943. Ela passou o resto da vida na casa da família até morrer em 1961. Em 1942, o seu diretor espiritual pediu que ela escrevesse sua autobiografia. Logo depois de terminar, em 1943, ela inesperadamente começou a receber revelações particulares do céu. Seu diretor disse a ela para colocar tudo por escrito. Mal sabia ele quanto ela escreveria da primavera de 1943 até final de 1951. Cerca de 800 ditados de Jesus, revelações profundas e substanciais que no seu conjunto são únicas entre todas as revelações privadas conhecidas na história da Igreja. Antes de nós continuarmos esse vídeo, eu peço a você que, se for novo nesse canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. E peço a você também que deixe o seu like. E se você puder ajudar o nosso canal, vou deixar aqui a chave Pix para que você possa fazer a sua contribuição ao nosso canal. Vamos então ao nosso vídeo. E Jesus continua dizendo sobre a queda dos padres. Você entende, Maria? Quem são essas estrelas de que estou falando? São aquelas que eu defini como sal da terra e luz do mundo, meus ministros. O plano da ardilosa malícia de Satanás é apagar, varrendo-as, essas estrelas que são luzes que refletem minha luz para as multidões. Se apesar da luz ainda emitida pela igreja sacerdotal, as almas estão afundando cada vez mais na escuridão, pode-se adivinhar que escuridão conduzirá as multidões quando muitas estrelas morrerem em meu céu. Satanás sabe disso e espalha suas sementes para preparar a fraqueza do sacerdócio, para ser capaz de varrê-lo facilmente para os pecados, não tanto dos sentidos como de suas mentes, em um caos mental. Será fácil para ele provocar um caos espiritual. No caos espiritual, os fracos, confrontados com as torrentes das perseguições, cometerão o pecado da fraqueza de coração, quando negarem a fé. E veja como Jesus está certo. Satanás está espalhando suas sementes de mentira dentro da igreja, principalmente entre o clero, entre os sacerdotes, principalmente entre os bispos, com abuso de autoridade. Satanás está espalhando realmente essas sementes, fazendo com que os padres caiam facilmente nos pecados. E veja que Jesus fala de um caos mental. E ele fala que será fácil para ele provocar um caos espiritual, e nós estamos vivendo um caos espiritual dentro da igreja católica fundada por Jesus. E ele fala que no caos espiritual os fracos, confrontados com as torrentes das perseguições, cometerão o pecado da fraqueza de coração
quando negarem a fé. E quantos não estão caindo nessa fraqueza? Diante das perseguições estão negando Jesus. Muitos, por causa do status, sacerdotes, bispos, por causa do dinheiro, com medo de perder essas coisas que passam aqui na terra. Por isso, Jesus está certíssimo quando revelou isso a Maria Valtorta e que está acontecendo claramente nos nossos dias. E Jesus continuou dizendo: a igreja não morrerá porque eu estarei com ela, mas ela passará por horas de escuridão e horror como as da minha paixão, horas multiplicadas no tempo, porque assim deve ser. É necessário que a igreja sofra o que o seu Criador sofreu, antes de morrer, para ressuscitar em uma forma eterna. Deve ser que a igreja sofra muito mais, porque não é em seus membros perfeita como seu Criador. E se eu sofri por horas, deve sofrer por semanas e semanas de horas. Nos primeiros tempos, a igreja foi perseguida e alimentada por um poder sobrenatural em seus melhores filhos, e então ela surgiu. Ela terá a mesma sorte quando vierem os últimos tempos, nos quais ela existirá, subsistirá e resistirá à maré satânica e às batalhas do anticristo com seus melhores filhos. Uma seleção dolorosa, embora justa. Irmãos, porque a igreja resiste 2024 anos e resistirá, como disse Jesus, à batalha satânica do anticristo. Porque é sobrenatural. É sobrenatural, é o céu, é os anjos, é a Virgem Maria, é o próprio Jesus que conduz a igreja, junto com os santos que já estão no céu. Por isso nós não temos que temer nada, porque nós temos também um Espírito Santo, clamando o Espírito Santo com poder na nossa vida, na nossa igreja doméstica, na nossa casa, nos momentos de oração na nossa casa, nos momentos de adoração, na missa, quando nós formos à missa em família, ou até mesmo se hoje você fala assim: não estou sozinho na minha casa, eu não tenho ninguém por mim, eu moro só. Não, você não mora só, você não está só, você tem uma igreja toda triunfante que reza junto com você. Por isso não temos que temer nada, temos que clamar o Espírito Santo de Deus, rezar o nosso rosário todos os dias. É assim, no sobrenatural, que a igreja hoje vive e está sobrevivendo e passará por esses tempos de provação, como o próprio Jesus disse: a igreja vai passar por minha paixão, como eu passei pela paixão pelo Calvário, a igreja vai passar, vai ter que passar, e passaremos com o Espírito Santo, na força, no poder do Espírito Santo. Em um mundo em que tantas luzes espirituais terão morrido, e aqui Jesus fala dos sacerdotes, é lógico que aí comece abertamente o breve, mas terrível reinado do anticristo, gerado por Satanás, assim como Cristo foi gerado pelo Pai. Cristo é o Filho do Pai, gerado por amor com pureza. O anticristo será o filho de Satanás, procriado pelo ódio, com tripla impureza. Como azeitonas entre os moedores de prensa de azeite, os filhos de Cristo serão perseguidos, exprimidos e esmagados pela besta gananciosa. Mas não serão engolidos, porque o sangue não os deixará corrompidos no espírito. Como os primeiros filhos, os últimos serão ceifados como feixes de grãos na terrível perseguição, e a terra beberá seu sangue. Mas, para sempre abençoados por sua perseverança, são aqueles que morrem fiéis ao Senhor. Amados aqui do canal Missão Cenáculo com a Virgem Maria, eu convido você a orar comigo, a clamar o Espírito Santo por intercessão da Virgem Gloriosa,
Peça agora: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus sobre meu coração. Dai-me a graça de ser fiel, Espírito Santo. Dai-me a graça de ser fiel a Jesus nessas tribulações que estão vivendo agora, nas tribulações que viverão a igreja futuramente e no futuro próximo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus dar a fortaleza ao meu coração. Vem Espírito Santo de Deus dar a fortaleza para eu perseverar até o fim, até o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria. Vem Espírito Santo de Deus e não me deixe desistir da igreja. Não me deixe, Espírito Santo de Deus, desistir dos sacramentos. Dai-me a graça de viver na santidade para esperar a tua volta. Vem Espírito Santo. E mesmo esse vídeo agora sendo gravado, você que está escutando agora e que está no pecado mortal, o Senhor está mostrando claramente: saia do pecado mortal, saia do pecado mortal, não comungue em pecado mortal. O Senhor está mostrando isso claramente para mim. Pessoas que podem confessar os pecados, mas, preste bem atenção, por orgulho, pelo maldito orgulho que Satanás está colocando na sua mente, você não se confessa com o sacerdote. E cai na grande mentira de se confessar com Deus e vai para a comunhão. Não faça mais isso. Volte agora para o Senhor. E eu não sou de fazer isso aqui no canal, nos meus vídeos, algumas vezes ou outra quando faço vídeos ao vivo. Mas isso o Senhor está mostrando claramente. Você que vai ver esse vídeo, que está vendo esse vídeo agora, não comungue em pecado mortal. Saia do pecado. Saia do pecado mortal. Se confesse diante de um sacerdote e volte para Jesus. Volte para a santidade. Não deixe Satanás te enganar. Veja o que Jesus falou. Jesus está nos alertando, está mostrando para nós como será o fim dos tempos, como nós seremos perseguidos. Não queira o inferno, meu irmão. Não queira o inferno. Queira o céu e deseje o céu. Queira o céu e deseje o céu. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Por fim, o meu imaculado coração triunfará.